Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. A Comissão de Constituição e Justiça será a primeira a se posicionar sobre a autorização para que o Supremo Tribunal Federal possa processar o presidente Michel Temer por crime de corrupção. Veja como a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Temer repercutiu aqui na Câmara. E você vai ver também. O plenário aprova emendas e conclui a votação da medida provisória sobre regularização fundiária. Comissão de Orçamento aprova o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o ministro do Planejamento diz aos deputados que a situação fiscal do Brasil ainda é muito grave. Comissão de Viação e Transportes discute a obrigatoriedade da construção de ciclovias e ciclofaixas em empreendimentos de habitação popular. Na semana que passou, a Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia por corrupção passiva contra o presidente da República, Michel Temer, e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Por solicitação do advogado do presidente, a denúncia foi enviada diretamente à Câmara dos Deputados, sem a apresentação de defesa prévia à Suprema Corte. É a Câmara quem vai decidir se autoriza ou não a abertura do processo pelo Supremo Tribunal Federal. E a primeira etapa é na Comissão de Constituição e Justiça, como mostra o repórter Tiago Ramos. A denúncia chegou na Câmara às 9h28 da manhã desta quinta-feira. Esse é o primeiro passo do processo. O segundo é a leitura em plenário, o que foi feito à tarde pela deputada Mariana Carvalho. As provas carreadas aos autos são abundantes em demonstrar a prática do crime de corrupção. Logo depois, o primeiro secretário da Câmara, deputado Giacobo, foi ao Palácio do Planalto notificar o presidente Michel Temer. A partir de agora, começa a contar o prazo para que o presidente apresente sua defesa à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eu estou fazendo meu papel institucional e aqui está protocolizada e eles têm 10 sessões para defesa. Esse é um dos elementos dessa equação, o tempo. O outro é o número de denúncias. Existe a possibilidade de que sejam apresentadas outras acusações contra o presidente Michel Temer. Mas e aí? É melhor esperar e votar todas de uma vez só ou votar cada uma delas separadamente? A resposta para essa questão depende da estratégia da oposição e do governo. Cada processo é formação de quadrilha, corrupção passiva é outra, obstrução de justiça é outra. Somos favoráveis que o processo ande, que ele não seja unificado, porque é isso que a base governista quer fazer. O regimento é quem deve balizar todas essas decisões. E a Comissão de Constituição e Justiça, que é o coração pulsante dessa casa, por onde passam todas as matérias, especialmente aquelas de ordem técnica e jurídica, terá a condição de fazer essa decisão. Para o governo, unificar diferentes denúncias está dentro das regras da casa. Entra em jogo o recesso parlamentar. Em tese, a Câmara poderia parar no final de julho, o que daria fôlego para o governo esperar pelas outras denúncias. Aí, se mandar, o governo possivelmente pode esperar. Em uma votação, nós enterrarmos essa denúncia vazia, indébita contra os brasileiros. E se nós não votarmos antes do recesso, a casa precisa continuar trabalhando e não entrar em recesso. O governo pode querer jogar com recesso para tentar juntar as denúncias e, de forma ilegal, impedir que elas fossem apreciadas separadamente. Se o governo tentar isso, nós iremos, inclusive, à justiça, se for necessário, para garantir que os processos não parem. O assunto agora está na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Pacheco, deverá indicar um relator para o tema. O presidente Michel Temer tem, então, o prazo de 10 sessões do plenário para apresentar sua defesa. Depois disso, ou caso o presidente não se manifeste, a CCJ tem prazo de 5 sessões para votar o relatório. A decisão da comissão de recomendar ou não a abertura do processo é só uma instrução. De todo modo, a denúncia segue para o plenário da Câmara. O presidente da Câmara pauta, então, a denúncia para a próxima sessão do plenário. Queremos que, respeitado todos os prazos, o prazo da defesa, o prazo dos debates, que a gente possa encerrar esse assunto
para que a casa possa focar novamente naquela agenda que vai mudar a vida dos brasileiros, que vai garantir o crescimento e a geração de emprego, que começa pela reforma da Previdência. Em plenário, a votação é feita por chamada nominal e precisa de 2/3 do plenário para que haja autorização para abertura de processo criminal contra o presidente da República. Ou seja, sem o voto de 342 deputados, a denúncia é arquivada. Com 342 votos ou mais, a denúncia segue para o Supremo Tribunal Federal, onde os ministros decidem se abrem ou não o processo criminal. Se o processo for aberto, Temer é afastado e o presidente da Câmara assume interinamente a presidência da República. Caso não haja votos suficientes para autorizar a abertura do processo contra Temer, o pedido será arquivado. Mas depois do fim do mandato, o presidente poderá responder pelos crimes na Justiça Comum, já que não terá mais foro privilegiado. Num pronunciamento, Michel Temer rebateu as acusações. Afirmou que não há provas concretas contra ele. Veja como essa primeira defesa do presidente foi recebida aqui na Câmara. Um dia após o Procurador-Geral da República apresentar denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, Michel Temer fez o primeiro pronunciamento sobre o assunto. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Aliás, examinando a denúncia, eu percebo, e falo com conhecimento de causa, eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria, a denúncia por ilação. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures ao STF por corrupção passiva, com base na delação dos executivos do grupo JF. Essa é a primeira vez que um presidente da República, no exercício do mandato, é denunciado por crime comum. O pronunciamento do presidente Michel Temer repercutiu na Câmara. Eu confio na palavra do presidente Michel Temer, até que me prova o contrário. Aquela gravação foi feita de uma forma errada, não tem valor jurídico, e ela teve mais ou menos 120 pontos de corte. Ele tenta se desvincular dos fatos que foram notórios, mas ele não apresenta nenhuma explicação plausível. Os deputados oposicionistas Aliel Machado, Alessandro Molon, Henrique Fontana e Júlio Delgado protocolaram um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, solicitando que o STF mande o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, analisar 21 pedidos de impeachment apresentados contra o presidente Michel Temer desde 17 de maio, quando surgiu o conteúdo das delações premiadas dos executivos do grupo JIF, dono do frigorífico JBS. O relator do mandado de segurança no STF, ministro Alexandre de Moraes, deu um prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara preste informações sobre o caso. Governo e oposição se reuniram na residência oficial da presidência do Senado e defenderam a aprovação do texto da reforma política na comissão especial da Câmara na próxima semana. É fundamental que a gente possa fazer essa reforma, é fundamental que tenha transparência e é fundamental que ela já valha para 2018. Nós temos que apresentar mudanças para a sociedade e nós estamos tratando disso. Nós vamos aprovar para 2020 em diante o distrital misto, que já é uma mudança grande no sistema eleitoral. Nós vamos criar o fundo, esse fundo deverá ter algo em torno de 50% do gasto de 2014, portanto haverá uma redução grande no gasto de campanha e nós vamos também criar uma transição para deputados federais e estaduais que vai ser debatido na Câmara, exatamente para que em 2018, não dando tempo de votar ainda o distrital misto, porque a confecção dos distritos demorará um certo tempo, nós vamos ver qual o modelo preferido dos deputados. A divergência central é do sistema eleitoral, mas nas outras questões há quase que um consenso e o entendimento de que nós precisamos aprimorar esse modelo. Não podemos pensar em mudanças tão profundas, mas sem mudanças esse sistema naufragará em 2018. Portanto, eu considero que foi uma reunião boa. O presidente da Câmara avocou para si o calendário, as duas PECs que vieram do Senado e o relatório do Vicente Cândido no que diz respeito ao financiamento. E eu penso que no mais tardar na primeira semana de julho
nós estaremos votando na comissão. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Essa parcial define as regras para a apresentação de emendas ao projeto, que estabelece as prioridades dos gastos públicos. O projeto de LDO encaminhado pelo governo apresenta 40 projetos prioritários. Terão preferência na execução do orçamento ano que vem programas como o Mais Médicos, o Bolsa Família e o Criança Feliz, entre outros. O problema desse ano é que também tem a questão nova para todos nós da comissão, que é o teto de gastos. Então nós temos muito menos flexibilidade e isso é bom, porque assim não se criará despesa com recurso inexistente. No ano passado, através de emendas, os deputados e senadores acrescentaram vários programas no anexo de prioridades da LDO. O projeto aprovado no Congresso acabou ficando com mais de 200 prioridades. O governo vetou várias, enxugando esta lista para apenas 55 programas prioritários. O relator tentou reduzir o número de emendas. Argumentou que quem tem prioridade demais não tem prioridade nenhuma, mas recebeu apelo de vários membros da comissão para manter o padrão de anos anteriores. Na discussão, eu flexibilizei, porque também não é a ferro e fogo, e acabou ficando 3 emendas por cada parlamentar. Incluímos as comissões mistas, levamos as emendas de comissão para 2 em vez de 1, e serão 2 emendas impositivas por bancada regional e mais uma de execução discricionária. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, veio ao Congresso Nacional para discutir a LDO e disse que o governo conta com a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência para acelerar o ritmo de crescimento do país. Ele demonstrou um cenário pouco otimista para a economia nos próximos anos. Se o momento do Brasil tivesse que ser resumido em uma frase, o ministro do Planejamento já teria a dele. A situação fiscal do país continua gravíssima. A previsão do governo é que as contas ainda fiquem no vermelho por mais algum tempo. Em 2017, em 138 bilhões de reais. Em 2018, 129. Em 2019, 65 bilhões de reais. Só então em 2020, deveremos ter 10 bilhões de superávit. Isso antes mesmo de pagarmos os juros da dívida pública. Esse cenário prevê a retomada do crescimento e a convergência das despesas e das receitas para níveis que são compatíveis com a aprovação das reformas que nós estamos discutindo no governo e no Congresso Nacional. A falta de aprovação dessas reformas, é evidente que esse cenário piora consideravelmente. Essa é a visão do governo. Em cima dela, o Congresso vota a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, orienta a criação do orçamento do país. O relatório foi apresentado nesta terça. Nessa crise econômica, o coração é a questão fiscal. Ela tem a ver com juros, com o ritmo da economia, com geração de emprego e renda. É no orçamento e na Lei de Diretrizes Orçamentárias que você pode estabelecer um compromisso concreto e real, na vida real, com a disciplina fiscal, com a responsabilidade fiscal. Esse compromisso vai envolver pela primeira vez um elemento a mais: o teto dos gastos. Na prática, ele significa que se quiser aumentar os gastos em alguma área, vai ter que reduzir em outra. Parece simples, mas imagine ter que escolher entre saúde, educação e segurança. Difícil, né? Deputados e senadores vão ter que oferecer uma resposta para isso. Nós temos que fazer com que a economia se desenvolva, colocar créditos disponíveis para o empreendedor poder investir, ter um juro baixo que permita um investimento, que se gere emprego e que com isso se permita ter uma arrecadação a mais, porque muita gente está empregada. O que o governo está fazendo? O governo não quer fazer crescer a economia, porque sua política não é para crescer a economia, para um desenvolvimento equilibrado, sustentável no país, e aí ele quer jogar sobre nós se nós vamos colocar na educação, na saúde. Está errado o governo. Agora, você só pode gastar o que arrecada, mas aí tem uma série de espaço para você melhorar a eficiência do gasto público. Primeiro, no combate duro à corrupção.
Segundo, fazendo as escolhas certas. Mas a escolha certa, no meu entendimento, é ter uma boa capacidade de ouvir e perceber o que o povo está demandando. E deve ser votado na próxima terça-feira, na Comissão de Orçamento, o crédito suplementar de R$ 102 milhões para regularizar a emissão de passaporte pelo Ministério da Justiça. A emissão está suspensa desde a última terça-feira por falta de dinheiro para a confecção dos documentos. E você vai ver daqui a pouco aqui na Revista da Câmara. O plenário aprova emendas e conclui a votação da medida provisória sobre regularização fundiária, que segue para a sanção presidencial. A Comissão de Viação e Transportes discute a obrigatoriedade da construção de ciclovias e ciclofaixas em empreendimentos de habitação popular. É só um instante. A subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi a escolhida pelo presidente Temer para substituir Rodrigo Janot a partir do dia 17 de setembro. Agora, o nome dela será levado ao Senado Federal, onde passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois por votação no plenário da Casa. Na semana que passou, Rodrigo Janot entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que libera a terceirização para a atividade fim das empresas. A lei foi aprovada em março pela Câmara e sancionada logo depois pelo presidente Temer. Além de apontar vícios na tramitação do projeto aqui no Legislativo, Janot sustenta que o texto aprovado viola diversos dispositivos constitucionais. Esta ação, assim como outras já movidas contra a lei da terceirização, será relatada no Supremo pelo ministro Gilmar Mendes. O plenário concluiu a votação de emendas do Senado à medida provisória 759, que define novas regras sobre regularização fundiária rural e urbana. A MP, que havia sido devolvida à Câmara para nova votação, segue para a sanção presidencial. A repórter Dini Moraes mostra como vai funcionar a lei. Francelina, assim como milhares de brasileiros, resolveu tentar uma vida melhor numa cidade grande. Há 17 anos, chegou a Brasília. Surgiu esses lotes vendendo e nós viemos, compramos os lotes pela facilidade de ser barato também e fomos morar. E eu não tinha conhecimento até então da situação de regularização, porque falaram pra gente que era legal comprar esses lotes, que depois o governo daria escritura. Mas não foi isso que aconteceu. Quando estavam morando mais ou menos uns 6, 7 meses, começou a surgir as primeiras fiscalização, dizendo que não era legal e que iam derrubar. A gente ficou totalmente inseguro. Pensávamos assim, deitavam para dormir e falavam assim, se vier derrubar amanhã, onde que eu vou morar? Metade da população brasileira não tem a documentação certinha de suas casas, de seus terrenos. Ou seja, vive na insegurança. Não sabe se aquilo ali é realmente seu, não sabe se o dinheiro que usou para comprar, construir ou reformar vai ser jogado fora, não pode nem vender oficialmente. A medida provisória 759, aprovada esta semana no plenário da Câmara, quer facilitar a legalização desses imóveis. Como? Diminuindo as exigências, tornando as regras administrativas e ambientais menos rígidas. As favelas, por exemplo, vão poder ser regularizadas. Nas ocupações de baixa renda, o processo vai ser todo pago pelo governo. Já nos condomínios de classe média e alta, são os moradores que vão ter que bancar, inclusive, o valor do terreno. Foram criados o direito de laje, que autoriza a venda de andares de uma mesma casa, e o condomínio urbano simples, que permite que cômodos de uma mesma construção ou casas em um mesmo terreno tenham diferentes donos. Se a ocupação ilegal estiver numa área pública, não vai ser mais preciso uma nova lei para mudar a destinação do terreno. Também tem mudança na área rural. Assentados da reforma agrária vão ter o título definitivo das terras e podem até vender seus terrenos depois de 10 anos de ocupação. Este também é o tempo necessário para regularizar a situação de quem está em um lote de até 2.500 hectares do INCRA. Mas a tramitação desta medida provisória não foi tranquila no Congresso Nacional. O texto foi bastante criticado nos debates.
Apesar disso, foi aprovado na Câmara sem dificuldade em maio, num dia que deputados de oposição se retiraram do plenário em protesto contra o uso das Forças Armadas nas manifestações. Já no Senado, foi aprovado um dia antes de perder a validade. Lá, fizeram mudanças ditas de redação, mas que, na verdade, mudaram o conteúdo. Quando isso acontece, é necessária uma nova análise da Câmara. Mas a medida provisória foi enviada diretamente para a sanção presidencial. A oposição acionou a Justiça e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, determinou que o assunto fosse reavaliado pelo plenário da Câmara. E isso aconteceu na terça-feira, numa semana de tensão por causa da denúncia de corrupção contra o presidente da República, Michel Temer. Restabelece a ordem. Deputado Henrique. A oposição tentou derrubar a votação. Eu queria dar duas razões para a nossa obstrução. A primeira é que essa medida provisória já foi votada aqui na Câmara e foi votada no Senado. Por que ela voltou? Porque depois de votada, o senador Romero Jucá modificou a redação. E nós somos no Supremo Tribunal Federal porque é fraude, deputado. Em segundo lugar, porque nós queremos que o Congresso Nacional se concentre no julgamento de Michel Temer. É óbvio que isso aqui só serve a grilagem de terras. Isso aqui é contra os assentamentos. Isso aqui é para legalizar imóvel urbano de terra parcelada e grilada. Mas a base governista tinha número suficiente para dar andamento à votação e aprovou todas as modificações feitas pelo Senado. Nós queremos que as pessoas tenham documento da sua casa. Nós queremos que os produtores rurais tenham legitimidade com a sua propriedade. Nós queremos que as propriedades rurais de até 60 hectares sejam isentas do pagamento. São 100 milhões de habitantes que esperam essa votação. Há meses e meses que nós estamos postergando isso. A oposição precisa parar um pouco e pensar no país. Nós não podemos continuar obstruindo por obstruir. Aqui no DF, metade da população depende da aprovação para ter a sua escritura. Durante a votação, o presidente Rodrigo Maia comentou que não é incomum a falha identificada pela Justiça na tramitação da medida provisória. Eu vou pedir que a Secretaria encaminhe a cada uma das lideranças o pré-acordo que nós fizemos naquela matéria que eu já tinha colocado em pauta, que é a emenda constitucional da regulamentação das medidas provisórias, que resolverá este problema que é frequente algumas vezes. Algumas emendas de redação no Senado, no fundo, passam muito perto do mérito. E o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou que o trancamento da pauta da Câmara por medidas provisórias só alcança projetos de lei sobre temas que possam ser tratados por MPs. A decisão ocorreu em julgamento de um mandado de segurança relatado pelo ministro Celso de Mello, que teve início em dezembro de 2009 e foi concluído na última quinta-feira. O mandado de segurança questionava a interpretação dada pelo então presidente da Câmara, Michel Temer, sobre o artigo da Constituição que trata do trancamento da pauta por medidas provisórias. Convidado por 5 comissões da Câmara, o ministro Raul Jungmann debateu com deputados a atuação do Ministério da Defesa. A convocação das Forças Armadas para conter atos de vandalismo durante os protestos do último dia 24 de maio na capital federal e notícias de manobras militares conjuntas entre o Brasil e os Estados Unidos motivaram um debate sobre a política de defesa nacional. Ouvir os parlamentares e de serem ouvidos por eles também, porque a grande maioria dos projetos estratégicos passam pelo Congresso Nacional. Então é importante que nós possamos trabalhar junto. A audiência concorrida foi um indicativo de que a defesa é um tema muito sensível. De fato, o ministro Jungmann comanda uma pasta responsável por uma diversidade muito grande de atribuições, como a defesa da Amazônia e a manutenção da lei e da ordem. Nós precisamos do apoio das Forças Armadas para que ajude e priorize as nossas fronteiras. Vocês veem no Rio de Janeiro, por exemplo, as facções criminosas com armas de guerra
as melhores do mundo aqui no Rio de Janeiro, porque a facilidade de contrabando é muito grande. Solicitamos ao ministro esclarecimentos sobre essa cooperação que está se dando, já formalizada, entre as Forças Armadas do nosso país e as Forças Armadas de uma potência estrangeira, no caso dos Estados Unidos, especialmente numa região que nós precisamos preservar para as gerações presentes e para as gerações futuras, que é a Amazônia. O ministro Raul Jungmann explicou os projetos estratégicos do Ministério da Defesa, como a construção do submarino nuclear e o desenvolvimento do primeiro satélite 100% nacional, que promete, segundo ele, acabar com o apartheid digital, ampliando o acesso à banda larga. Disse que as Forças Armadas não devem tomar o lugar dos serviços de segurança pública, mas podem atuar em situações limites. Defendeu a atuação nos protestos em Brasília, mas reconheceu que o pedido não partiu da Câmara e classificou de falsa a notícia sobre manobras militares conjuntas com os Estados Unidos. Não existe nada disso. Isso é fake news. Apenas você tem observadores em uma operação humanitária. Não tem tropa, não tem nada disso. A Comissão de Viação e Transportes discutiu o projeto que obriga a construção de ciclovias e ciclofaixas nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano, também prevê outras medidas para estimular o uso da bicicleta. De acordo com a estimativa da União dos Ciclistas do Brasil, o país possui entre 70 e 80 milhões de bicicletas. O número é considerado alto, mas não corresponde ao uso. Para a entidade, a utilização da bicicleta, principalmente como meio de transporte, é muito pequena. O assunto foi debatido na audiência pública da Comissão de Viação e Transportes, que analisa a proposta que altera leis como o Código de Trânsito e a Política Nacional de Mobilidade Urbana para estimular o transporte cicloviário. Uma das medidas é incluir calçadas, passeios e passagens de pedestres no rol da infraestrutura de mobilidade urbana, além de vias e ciclovias. A infraestrutura é necessária porque ela inclui toda a sociedade e permite que uma maior gama de usuários possa fazer uso, né? As estruturas como ciclovias e ciclofaixas não são necessárias em todas as vias. Nós precisamos acalmar o trânsito, modificar a cultura de uso das vias públicas e naquelas vias onde existe um tráfego mais intenso e mais rápido, e nessas sim instalar as infraestruturas necessárias de acordo com a hierarquia viária. O projeto de lei em análise na Câmara estabelece a locomoção segura como uma garantia para pedestres e ciclistas e obriga a instalação de vias para bicicletas nos programas de regularização fundiária. Outra mudança é na lei do Minha Casa Minha Vida, que passa a tornar obrigatória também a construção de ciclovias e ciclofaixas em todos os empreendimentos do programa. De acordo com a representante do Ministério das Cidades, será preciso avaliar antes o custo dos investimentos. Atualmente, o programa Minha Casa Minha Vida já prevê a instalação de ciclovias e ciclofaixas apenas para alguns projetos de habitação popular. Como o Minha Casa Minha Vida é todo tabelado para permitir um maior acesso à população de menor capacidade de pagamento ou de menor renda, né, há que se avaliar qual é o impacto dessa medida no custo desses empreendimentos. Nós temos várias legislações a serem modificadas e a gente tem que ter muito cuidado para que às vezes a modificação que está sendo proposta, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando. E é isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!